Ó, bora lá. Hoje o tema da live é o seguinte, ó. Imagina que você já trabalha numa oficina, ou seja, você já é um dono de oficina ou é um mecânico que trabalha numa oficina e imagina só que você quer implementar o câmbio automático na sua oficina. Então, por onde começar? Como que você vai conseguir fazer isso? Então é isso que eu venho falando aqui todos os dias. A gente vem fazendo lives todos os dias aqui, de segunda até hoje, que é quinta-feira. Todos os dias a gente está aqui, mais ou menos nesse horário aqui, e para fazer essas lives, tá? Justamente para tirar dúvidas, para mostrar para você que é possível, você que, já vou falar aqui, você que é um dono de oficina ou é um mecânico, eu mostro para você que é possível e o que você precisa para conseguir esse objetivo aí, tá? Ah, minha oficina é pequena, não tem problema. Minha oficina é simples, tipo na garagem da minha casa. Quem participou da live de ontem sabe que a minha oficina é na garagem da minha casa, não tem problema, tá? Existe até algumas vantagens. Quem não assistiu a live de ontem, vai lá no Instagram e assiste, tá? Ó, então hoje o tema é o seguinte. Ó, não tenho dinheiro para investir em aprender o câmbio automático. E agora? Ó, bom, o que você precisa para investir em aprender o câmbio automático? Você precisa, será que de muitas ferramentas? Será que de muitos cursos? Isso aí a gente vai conversar ao longo dessa live aqui, tá bom? Então assim, você já parou para pensar? O quanto de dinheiro você deixa de ganhar na sua oficina? Me fala aí, eu vejo que muitos aqui são novos né? Então fala aí para mim. Você já deixou de fazer muito serviço de câmbio automático aí na sua oficina? Então assim, aconteceu muito já de chegar um serviço de câmbio para você, uma troca de óleo de câmbio automático, e você já teve de indicar esse serviço para outra oficina? Então isso aí é o que muito acontece hoje em dia. Boa noite. Isso é o que muito acontece hoje em dia. E assim, todos os meses, se você parar para pensar, olha o tanto de serviço que você deixou de fazer de câmbio automático e mandou para outra oficina porque você não sabe, tá? Você não sabe ainda mexer com câmbio automático. Ou até você já sabe, você já fez um curso e tal, mas não tem confiança, né? Então, olha o tanto de dinheiro que você deixa de ganhar. E carros automáticos hoje em dia tá cada vez mais na cidade, nas ruas, aí você pode começar a observar. E o que mais se trava? Fala aí. O que mais te trava de começar o câmbio automático? Se for dinheiro, eu vou te falar hoje aqui sobre isso, tá bom? Então você dispensa esses serviços por insegurança, não é verdade? Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Então eu tinha insegurança, tinha medo, e claro que eu até falo para você, se você não tiver o conhecimento base ali, não vá mexer no câmbio automático. Você pode arrumar um problema, tá? O câmbio automático é meio diferente de outras peças do carro, tá? Então você precisa de pelo menos uma noção, uma base ali para um caminho, né, para você conseguir resolver os problemas. E claro, muita gente aqui é nova, então eu vou falar. Não adianta você desmontar de cara já o câmbio automático. Você primeiro faz o diagnóstico, e aí fez o diagnóstico, depois que você vai desmontar. Então, assim, ó, por exemplo, isso aqui é uma bomba de óleo. Bomba de óleo do câmbio da Ranger. Ó, essa peça aqui, ó, dá muito problema na Ranger. E esse aqui é o eixo de entrada do câmbio da Ranger. Então, essas duas peças aqui, por exemplo, dá muito problema na Ranger. Só que isso aqui, você descobre se ela está com defeito ou não quando o carro ainda está montado. Você não precisa desmontar ele para depois ver. Isso aqui você consegue pegar no diagnóstico.
Aí sim, fez diagnóstico, você vai passar um orçamento já aproximado para o cliente, e aí você não vai ter prejuízo de desmontar nada à toa, de trocar peça à toa, trocar peça, ver se resolveu ou não o problema, né? Só um pouquinho. Então isso aí é o jeito certo de trabalhar com câmbio automático. Aí tá, e você, se for parar bem para pensar, todos os meses você dispensa um monte de serviço. Então, aí, isso aí já tá um problema, porque você, não sei com quem você mexe, né? Mas se você deixar de mexer com câmbio para mexer em uma área do carro que não é tão lucrativo quanto o câmbio, isso aí você tá tendo já um prejuízo. Você poderia estar pegando esse serviço, fazendo ele com qualidade e sendo referência no câmbio automático, né, na sua região aí. Então isso, quando você enxerga dessa maneira, isso dói demais, né? Porque dói porque isso aí, eu vou te falar aqui que é tão barato para você investir no câmbio automático, porque você já tem a sua oficina. Então são pouquíssimas ferramentas que você precisa comprar para estar preparado para o câmbio automático já, né? Então tá, qual é a sua maior dificuldade aí para aprender o câmbio automático que vocês acham? Eu sempre faço essa pergunta, mas fala aí, eu tô vendo que tem bastante gente nova aí, tá bom? É diagnóstico ou é ferramenta? Fala aí para nós o que vocês acham. Então, se você for parar para pensar, o quanto de serviço você já deixou de pegar durante 3 meses, por exemplo. E aí, e o pior é que você, como é um serviço muito raro, um serviço muito que poucas pessoas são expert, então isso aí, ao longo do tempo que você começa a mexer com o câmbio automático, o seu nome vai espalhando e os clientes vão indicando para outros, né? Então, assim, você poderia estar já ganhando mais dinheiro na sua oficina se soubesse já mexer com câmbio automático, tá? E aí tá, ó, vamos ver aqui o que o Jorge falou. Boa noite, tenho oficina, mas não trabalhei com câmbio. Estou muito interessado em aprender. Ótimo, Jorge, ótimo. Você e os colegas aqui já estão enxergando essa possibilidade aí. Ainda bem, né? Enquanto vocês estão aqui buscando aprender, tem muitos que estão falando bem assim, mas câmbio automático só dá prejuízo. Será mesmo que só dá prejuízo? Porque, para quem não sabe, a minha oficina aqui só trabalha com câmbio automático, só isso, não mexe com mais nada, sabe? Então, será que se eu mexer só com câmbio automático, será que as portas estariam abertas ainda? Se fosse só prejuízo? Não existe isso, meu amigo. O negócio é saber trabalhar com câmbio automático, entendeu? E aí, qual é a dificuldade maior que você acha, Jorge? Que mais te impede de chegar lá? E aí, o que acontece? Como que você aprende o câmbio automático? Primeiramente, você tem que ter uma mudança de mentalidade, entendeu? Você tem que... Por exemplo, motor. Motor, como que ele dá defeito? O motor dá defeito, por exemplo, quando faz rajada, né? Aqui eu conheço como rajada. Se acelera, ele dá aquela rajada. Ou então, motor batendo, tipo você, né, analisa ali, escuta ali de onde é o motor e tal, o barulho. Outra coisa, você, para descobrir se o motor está com defeito, você vai lá e puxa a vareta de óleo e vê se não está soprando pela vareta de óleo. Se estiver soprando, opa, pode ser anéis desgastado, perdendo compressão, pode ser. Claro que tem vários testes para fazer. Ou então, enfim, a luz de óleo acesa e tal, pressão baixa, se mediu pressão está baixa. Já o câmbio automático é um pouquinho diferente os procedimentos para descobrir o defeito. Então, no caso do motor, tá batendo, viu que é no motor, opa, já passa para o cliente, ó, isso aqui tem que fazer o motor e
Posso desmontar? Pode, beleza. Você vai lá, desmonta, vê o que está ruim, vê lá, é bronzina, aí já manda as peças para retífica, né? Manda já as bielas e vira brequim e tal. Então, vê o que está ruim, troca o que está ruim, beleza, fechou. Agora o câmbio não. O câmbio, se você desmontar ele antes de fazer um diagnóstico, desmontar ele e começar, sem fazer o diagnóstico antes, começar a analisar aqui o que está ruim aqui. Igual você faz com o motor. E isso aí não dá certo no câmbio automático. Assim, tem gente que mexe com câmbio automático, mas eles fazem dessa forma aí. Eles tipo, não fazem diagnóstico, né? E aí desmonta, procura o defeito e monta e torce para resolver o problema. Ele fica rezando lá ou orando para resolver o problema. Mas o câmbio, ele não funciona dessa forma. Às vezes é um defeito que você nem vê muito, se observar. Tipo, aqui tem 3 anezinhos, ó. Então, dependendo do problema, pode ser que um anel desse aqui, ó, tá vazando, mas você não tá vendo o defeito aqui. Você olha normal e, opa, mas tá normal isso aqui, mas quando você monta no lugar, vaza. Tipo, e como é que você descobre esse tipo de defeito? Fazendo o diagnóstico montado, entendeu? Porque senão você desmonta o câmbio, acha as peças lá que tá ruim, troca, monta de novo. Torce para funcionar bem. Aí não funciona. Desmonta. Tenta lá mais alguma coisa, vê um vídeo no YouTube e tal, monta de novo. E aí você fica nesse ciclo. Nisso você está perdendo óleo, está perdendo tempo, mão de obra. Você sabe que tirar um câmbio desse aqui dá trabalho, né? Então, você perde muito tempo tentando adivinhar o defeito. Entendeu? Por isso que no câmbio automático você precisa do que, além das ferramentas, você precisa de um conhecimento. Então é isso. Já que o tema da nossa live é não tenho dinheiro para começar a aprender o câmbio automático, para começar a aprender o câmbio automático, não tem dinheiro. Será que você não tem dinheiro? Entendeu? Porque assim, vale muito a pena você investir num conhecimento para que você evite passar por esses defeitos aqui, por esses problemas aqui de tentar adivinhar qual peça está estragada ou tentar enxergar ela aqui, ó. Nem sempre você vai conseguir enxergar o defeito, né? E por isso que o procedimento é muito importante, entendeu? E o câmbio automático, ó, já que a gente está falando aqui de uma Ranger, por exemplo, hoje de manhã, tinha um câmbio desmontado de uma Ranger 3.2 na bancada. A gente montou ele de manhã e agora ela tá pronta ali, já até andou na rua com ela, de tão assim, mais enxuto que é o serviço do câmbio automático. Comparado com o motor, eu não sei se eu quando fazia motor não era tão bom assim, mas talvez alguém aí mas para fazer um motor tão rápido assim, eu acho bem difícil. Tá? É claro que assim, eu tô falando no caso dessa Ranger, né? Foi rápido. Claro que tem outros câmbios que não compensa você montar correndo. Tem câmbio que você tem que montar ele mais devagar, que ele tem mais pecinhas. Então, enfim, mesmo assim, comparando com a mecânica geral, eu, como já passei por ela, eu prefiro muito, muito o câmbio automático. Ó, o Patrick, existe mecânico que trabalha com câmbio automático na garagem de casa. Existe sim, Patrick. Eu acho que você não estava ontem aqui na live, mas a gente falou exatamente isso aí, Patrick. Olha, imagina só, alguém que tipo a oficina dele é numa garagem, só cabe lá um carro. E eu falei exatamente o seguinte, ó, um carro para fazer a troca de óleo de um câmbio automático, eu dei o exemplo até do Onix automático, é R$450 aqui, na minha região aqui. Então, R$450 você faz em 2 horas essa troca de óleo. Imagina só, olha a lucratividade que dá isso. Então, você não precisa ter um monte de box, uma oficina gigante para ganhar dinheiro com câmbio automático, entendeu? No mesmo tempo, você gasta 2 horas para trocar aí uma sapata de freio traseira, que dá trabalho, né? Nossa, dá trabalho, assim, é meio chatinho, né? Então,
que não é essa lucratividade toda, e você gasta essas mesmas 2 horas para fazer uma troca de óleo de câmbio automático, que é muito tranquilo de fazer. Eu gosto muito de fazer troca de óleo de câmbio automático, porque é muito bom de fazer. Então é isso, pessoal. Então, imagina só, você precisa, não comece de qualquer jeito no câmbio automático. Não ache que quando você pegar o carro, você vai lá no YouTube e vai achar um problema igualzinho esse que você tá, e esse vídeo do YouTube vai falar o defeito que é. Não pense assim, cara, porque o defeito do câmbio automático, ele se parece muito um com o outro. Um tranco na primeira pode ser uma infinidade de peças, entendeu? Então, se você tentar achar isso na internet, nem sempre você vai acertar. Então tá, vamos alinhar aqui. O tema é: não tenho dinheiro para iniciar no câmbio automático. O que você precisa para iniciar no câmbio automático? Você precisa de comprar algumas ferramentas. Pensa bem comigo. Até a pessoa que trabalha na garagem de casa, ele já deve ter lá um compressor de ar e deve ter um jacaré para erguer o carro, né? E deve ter lá 2 preguiças, 2 cavaletes para manter ele erguido. E também deve ter o quê? Ferramentas normais. Entendeu? Então, para mexer com o câmbio, o que você vai precisar além das ferramentas que já existem nessa oficina aí da garagem? Você vai precisar de algumas ferramentas, tipo scanner, né? Claro, scanner, se você não tem, é bom ter um scanner, né? Claro. E você vai precisar de pistola de ar. Você vai precisar de algumas outras ferramentas ali, um encolhedor de pistão, mas é tudo coisa simples, ferramentas simples que é bem possível conseguir. Porém, você precisa também do conhecimento. E o conhecimento, esse é o mais importante do que qualquer ferramenta, tá? Conhecimento é aquele que vai ajudar você quando aparecer o serviço, você já saber como abordar o cliente, sabe? Porque assim, vocês passam por isso. Na injeção eletrônica, o carro chega lá e fala assim: quanto que é para passar aparelho? Mas você fala: mas calma aí, se passar aparelho, eu mesmo aqui, eu não cobro nada para passar aparelho. Agora, o diagnóstico eu cobro. Então, o cliente, ele não quer pagar nem R$120 para fazer um diagnóstico de injeção. Entendeu? Então, como que você vai vender um diagnóstico mais caro para fazer um diagnóstico de câmbio automático para o cliente? Existe jeito para fazer isso, entendeu? O diagnóstico tem região que é R$500, R$600 de diagnóstico. Tem uns que é 350, 300. Então, existe um jeito de vender isso para o cliente. Não é, o cliente não vai chegar para você e falar: eu tô com um defeito, eu tô com um negócio estranho no meu câmbio aqui. Você não vai descobrir o defeito para o cliente de graça, entendeu? Não existe isso. Você vai empenhar um tempo ali e um conhecimento seu ali para descobrir esse defeito para ele. Então você precisa cobrar pelo diagnóstico. Não pode fazer diagnóstico de graça, tá? Você precisa cobrar. Porque não é, 350 o Sandro. 350, tá vendo? O Sandro é aluno, ele conserta câmbio automático. Então ele cobra 350 o quê? Para fazer o diagnóstico, certo? E isso, você tem que saber vender isso. Por exemplo, você tem que falar para o cliente: eu fazendo o diagnóstico, você vai pagar. Só que eu vou evitar, cliente, que você troque peça à toa. Entendeu? Vou evitar que você troque um câmbio à toa, sabe? Já aconteceu muito isso aí, de às vezes o cliente levar um carro que não anda para alguma oficina, fala: tô com um problema no câmbio. O cliente, o mecânico nem olha pro carro e fala: tem que trocar o câmbio. Aí, trocou o câmbio e depois ele viu que era a homocinética estourada. Então, qualquer câmbio com a homocinética do semeixo estourada, é lógico que o carro não vai andar nem para frente nem para trás. Você imagina só, um mecânico que não tem esse procedimento para trabalhar, o tanto de peça errada que ele troca, isso sai mais caro para o cliente. Então, se você saber vender isso, explicar isso aí para o cliente: olha, eu cobro aqui, o Sandro aí, 350, por exemplo, o Sandro cobra.
E aí, eu cobro 350, mas eu vou evitar, cliente, que você vai trocar peça à toa no seu câmbio. Eu vou evitar que você vai ficar aí com dor de cabeça, que o cliente, quando o mecânico está errando muito ali no carro dele, ele fica com a dor de cabeça lascada. É um problemão que ele poderia evitar se levasse para alguém que sabe fazer diagnóstico, entendeu? Então, se você explicar isso aí para ele, meu amigo, se ele não quiser fazer com você é porque ele não é o seu perfil de cliente, entendeu? Aí já, então, explica isso para ele. Aí ele fala, mas o que você acha que é? Olha, eu mesmo falo, não sei, eu preciso fazer o diagnóstico. Aí sim eu vou saber. Fazendo o diagnóstico, eu vou saber qual é o defeito e vou também te passar o tempo e o valor aproximado que é para resolver esse problema. Até então eu não consigo nem chutar o que é, eu falo mesmo para ele, entendeu? Ah, sim, ó, o Sandro tá falando aqui, ó, ele até postou nos status dele, do WhatsApp dele, e ontem ele me mandou um vídeo também. O Sandro falou que a Zafira chegou para ele que não trocava de marcha, ou atrasava para trocar de marcha de vez em quando, né, Sandro? E aí, ele aplicou o diagnóstico. Até então, o cliente já tinha recebido já o diagnóstico lá, que tinha que trocar o câmbio. E aí o Sandro fez o diagnóstico, e o que era? Problema na injeção eletrônica. Problema na bomba de combustível, né, Sandro? E aí ele trocou a bomba de combustível, o câmbio passou a funcionar normalmente. Isso aí, pessoal, o que é isso? Isso aí é procedimento de diagnóstico. Imagina, o carro chega para você não sabe fazer diagnóstico, você vai lá, troca o câmbio, ou abre o câmbio, não vê nada, ou troca algumas peças no câmbio, fecha, monta. A hora que você montar, o carro está exatamente do mesmo jeito que você que estava quando chegou para você. Imagina a frustração sua e do cliente, entendeu? Então, existe o jeito de fazer serviço de câmbio automático, que não é de qualquer jeito, entendeu? Não é por vídeo no YouTube, infelizmente, bom se fosse, né? Mas existe, aí você precisa o quê? Você precisa de um método para você conseguir organizar toda essa logística aí. Você tem que mudar a sua mentalidade para mexer com o câmbio automático. Qual é a mentalidade? Mentalidade que o câmbio automático ele é diferente das outras peças do carro. Não é desmontando que você acha o defeito. Você começa a achar o defeito antes de desmontar, entendeu? É isso. Você muda a sua mentalidade. Fala, não, eu quero aprender esse negócio aqui, mas eu quero aprender do jeito certo. Aí sim, você aprende do jeito certo. E aí você aprende do jeito certo e você consegue ter sucessos. E esse sucesso, igual a gente falou ontem, você vai receber o quê? Frutos. Frutos como? Indicação para outros clientes. E aí a sua rede de clientes vai começar a aumentar. E aí você vai cada vez mais estourando mais aí no câmbio automático, tá? Pessoal, ó, quem não se inscreveu ainda, vai ter o nosso evento aqui, tá? Evento Jornada do Câmbio Automático, que vai ser do dia 27 ao dia 31 de outubro. Então vai lá na bio do Instagram, se inscreve lá, beleza? Que a gente vai estar lá. Quem só vai participar quem se inscrever, que é uma live fechada, tá? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. O Pereira falando assim: sou o Raimundo, tenho uma Fiat Fremont 2014. Levei o meu carro para ver o que era. Eles falaram que era o módulo morto. Aí depois falou que era o câmbio. Trocou o câmbio e ficou do mesmo jeito. Olha só, Pereira. Isso aí, Pereira, acontece com muita frequência, cara. Mas muita frequência. Muito mesmo. Então, é normal. É isso. É falta de procedimento de diagnóstico para não acontecer isso aí. E o pior, tem horas que se você não tiver o diagnóstico, você pode desmontar o câmbio à toa, que não precisava, que o defeito está lá em outro lugar. E aí você acaba, na hora de montar, alguém lá que faz isso,
monta o câmbio errado lá, você acaba colocando outro defeito no câmbio. Você imagina a frustração do cliente, cara, de ter que o mecânico desmontou à toa o câmbio dele, montou e agora o carro ficou pior. Então e o pior é que é muito frequente que acontece isso aí. Coloral, porque achamos o defeito antes de desmontar? Por qual linha de raciocínio? Porque é o seguinte, eu não sei seu nome, tá escrito Coloral aqui, é o seguinte, ó, o carro tá montado e existe sensores monitorando cada peça. Por exemplo, esse aqui é o eixo de entrada, esse aqui. Existe um sensor monitorando cada movimento do câmbio. Então, tem peças que vai estar relacionada, por exemplo, com parte elétrica. Você imagina só, se o sensor que monitora esse eixo aqui não está lendo direito esse eixo, o câmbio vai ficar todo atrapalhado. E aí, com o câmbio todo atrapalhado, alguém que não faz diagnóstico com o carro montado vai pensar, cara, mas eu vou desmontar porque deve ser embreagem, porque se não está trocando de marcha, tá dando tranco, então deve ser embreagem. Ou tá patinando, certeza que é embreagem. Ele vai lá, troca a embreagem e o problema era o quê? Sensor. Ou o problema era chicote, entendeu? Então, você precisa fazer o diagnóstico antes. Por quê? Porque você precisa testar a parte elétrica e a parte hidráulica e a parte mecânica antes de desmontar. Quando você desmonta, você já vai em cima do defeito, entendeu? Então, você acha esse defeito se você fez tudo antes, né? O procedimento antes, da maneira correta. Entendeu, pessoal? É desse jeito que acontece. Então, ó, o que acontece? Se você continuar... valeu, meu amigo, valeu. Se você continuar... Não, claro, assim, eu acho que assim, a maioria, assim, boa parte da galera aqui, eu sei que alguns mexem com câmbio, tem os alunos, né? E também tem o Juscelino, que mexe com câmbio já e tal. Então... boa parte do pessoal não mexe com câmbio ainda, mas se você quer implantar o câmbio na sua oficina, meu amigo, investe principalmente no conhecimento. Investe em um curso, mas um curso não é um simples curso, é um curso que vai te ajudar a mudar essa mentalidade e é um método, na verdade. Na verdade é um método porque é um passo a passo, entendeu? Dessa forma, você vai aprender sim o câmbio automático e você vai começar a trabalhar com clareza e com certeza, entendeu? E é isso. E aí, além do curso, você precisa preparar a sua oficina para receber um câmbio automático? Mais ou menos, poucas ferramentas você vai precisar comprar ali para implementar o câmbio. O que o Sandro faz? O Sandro faz o seguinte: toda vez que ele desmonta, toda vez que chega um câmbio novo para ele faz o seguinte, ele compra as ferramentas especiais para aquele câmbio junto com as peças, que não são tantas também, né? Mas ele faz isso e dá muito certo para ele. Coloral, eu não sei se seu nome é Coloral mesmo, mas enfim, eu comprei o curso do Guto e depois meu patrão me indicou você. Nome deles é Samuca, aqui de São Paulo. Opa, maravilha, meu amigo. Maravilha. Brigadão aí pela... Que bom que se o pessoal tá indicando, eles estão gostando do conteúdo, né? Não, maravilha. Pessoal, ó, então é isso. Agora com o método. O que é o método? É muito melhor do que o curso. Porque o método não é necessariamente... você não vai entender, por exemplo, a engenharia dessa peça aqui e tal, como foi construída. Não, porque, cara, isso não é assim tão interessante pra gente no início, sabe? O que você vai entender? Como fazer um diagnóstico? Como que eu consigo testar a parte elétrica do câmbio automático? É isso. Chegou o carro. Quais são os passos? O passo 1, passo 2, passo 3, para eu conseguir saber se esse câmbio, ou se essa parte elétrica, ou se esse fio, chicote, né, tá bom ou não. É isso, o método é isso. Para isso você precisa de uma base, né, que a gente ensina também.
E isso vai ajudar você a alavancar demais no câmbio automático. Pessoal, ó, quem não se inscreveu, corre lá no link da bio lá do Instagram e se inscreve lá, tá? Semana do dia 27 ao dia 31 de outubro nós vamos ter várias aulas. E eu vou, ali sim, a gente vai falar mais aprofundado, vai ser uma aula fechada, a gente vai ter mais tempo também, e só quem se inscrever vai participar. Então ali a gente vai falar o que é necessário para você fazer e aprender para dominar o câmbio automático e participar disso aqui, meu amigo, ganhar mais e trabalhar menos, tá? E aí, ó, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. As ferramentas do câmbio automático para trocar a embreagem do Export custa R$ 4.500 a média. Olha, eu paguei isso aí na minha, Marcelo. Eu paguei isso aí, R$ 4.500. Só serve para trocar do Power Shift. Só que existe ferramentas mais em conta, sabe? Existe sim, não é assim. Eu não diria que isso aí é uma opção. Eu optei por comprar da Raven, mas qualquer ferramenta, uma ferramenta boa, né, consegue fazer a mesma função. Eu diria que não precisaria comprar da Raven, não, sabe? Existe mais em conta sim, tá bom? Mas enfim, o serviço que você cobra para trocar a embreagem do Power Shift, eu cobro aqui um valor que dá para comprar a ferramenta e ainda sobrar um pouco ainda, entendeu? E outra, câmbio de Power Shift estraga bastante, hein? Juscelino, o bom é que você ensina a realidade, vai na causa sem cortar volta. Então, Juscelino, porque, cara, não adianta você... Imagina só, num curso, você começar a ensinar aqui, ó, isso aqui é um aço com 20% de carbono, um aço mole, um aço duro, não sei o que. Cara, não adianta nada, isso aí não vai ajudar a gente no nosso dia a dia. Cara, a correria que a gente no dia a dia da mecânica, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que não vai levar a gente para frente, né? Agora, mais para frente, que se você, eu quero fazer lá um curso bem aprofundado, aí sim é outra história, né? Mas para início, o que você precisa mesmo é de um método bacana para te ajudar. Marcelo, primeiro estou comprando as ferramentas aos poucos, depois vou comprar o seu curso. O Marcelo, cara, se eu fosse assim, se fosse pedir minha opinião, eu vou repetir aqui, ó. Minha opinião é, primeiro compra o curso, entendeu? Compra o curso e aí você vai entender primeiro esse mundo e você vai tirar a sua conclusão depois. Você vai pensar, o que eu preciso comprar para iniciar? Eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento. Não é ferramenta que é o mais importante, não, tá? O importante é o conhecimento.